Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Recebam um abraço calorento, uma noite gelada, para dar um pouco de equilíbrio para nós, né? Que a noite hoje está bem fria. Como sempre, gente, pedimos para olharem seus celulares, ponham no modo avião, tirem o som, para a gente não interromper a palestra. Tá? Bom, hoje nós vamos ter a colaboração da Marisa fazendo a mensagem, o Evangelho. A prece inicial vai ser feita pela Ana Paula. O palestrante é o Sr. Francisco, quem não conhece nós chamamos de professor. Tá? Perfeito, né? O palestra dele é muito gostoso. E ele é um professor, não tem cara de professor? Né? O livro é No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel de Miranda. As vibrações vão ser pela Larice, prece final a Rosana. Tenho 2 recados para colocar. Um deles, como sempre, o kit de higiene, que é uma coisa que se tornou muito importante depois da pandemia, e é o que a gente sempre reforça para poder passar para as famílias. Nós vimos resultados muito bons com a entrega desses kits. E as cestas básicas, que alimento é algo que sempre é importante. Não importa se quer trazer alimentos, se não quiser trazer alimento, quiser dar em dinheiro, é só identificar na livraria, ó, estou dando tanto para a cesta básica. Isso vai para as pessoas que fazem as compras dos produtos. Fora isso, um recado só. Nós temos nesse sábado a noite da pizza. Então é uma noite de comemoração, onde a gente pode brincar. Aqui a gente pede para todo mundo ficar em silêncio, lá a gente diz para todo mundo cantar. Né? É diferente. E mais do que uma festa de confraternização, é um ponto onde a gente faz arrecadação para casa. A casa não tem ganhos, a casa vive de doações. E a Noite da Pizza é uma das formas de arrecadação de dinheiro. Então, além da gente se divertir, ter um bingo, vai ter música, tem dança, as comidas e tudo mais, a gente também está ajudando a casa a sustentar toda essa estrutura. E essa que está aqui física, as famílias assistidas, os tratamentos, o dentista, médicos e tudo mais que a gente tem de apoio. Então, gente, se vocês puderem participar, por favor, venham. Venham se divertir, que vocês vão estar ajudando e se divertindo ao mesmo tempo. Tá bom? Bom trabalho a todos. Boa noite a todos. A mensagem Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, capítulo 24, os sinais da renovação. O mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas de sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais. Quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os homens bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima de individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Boa noite a todos. Vamos fechando os nossos olhos.
tranquilizando a nossa mente e nos ligando assim ao mais alto, a toda a espiritualidade amiga e ao nosso Mestre Jesus, pedindo que nos fortaleça, nos ampare e que possamos nesta noite receber aquilo que viemos buscar. Pai de infinita bondade e amor, esteja conosco durante todo esse trabalho, que possamos estar com o coração e mente aberta para a palestra e o ensinamento de hoje. Esteja conosco hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, após o convite para esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes das noites de quartas-feiras. Acho que está um pouco alto, Sandrinha. Abaixou um pouquinho. Alô, ok. Bem, como já foi anunciado, a palestra será sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse é o livrinho que será sorteado no final do trabalho para o público. Ele é de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro foi publicado no final de 2020, em plena pandemia do Covid-19. Ele tem 20 capítulos e são 313 páginas que nós temos as histórias contadas pelo Manuel Filomeno de Miranda. Vamos conhecer um pouquinho quem foi Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno Batista de Miranda nasceu em 14 de novembro de 1876, no município do Conde, na Bahia, que fica a cerca de 180 quilômetros ao norte de Salvador, em direção a Sergipe. Ele se diplomou pela Escola Municipal da Bahia, atualmente Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia, colando grau na turma de 1910, como bacharel em Comércio e Fazenda. Ele adere ao Espiritismo em 1914, após ter sido acometido de grave enfermidade e curado por meio de tratamento espiritual. Pouco tempo depois, ele conhece em Salvador José Petitinga, respeitado espírita, que o convida a frequentar a União Espírita Baiana. A partir daí, Filomeno de Miranda se interessa pelo estudo e prática do espiritismo, tornando-se um dos mais firmes adeptos dos seus ensinamentos. Na União Espírita Baiana, que é hoje a Federação Espírita do Estado da Bahia, ele se dedica às reuniões mediúnicas, principalmente às reuniões de desobsessão. Em 1939, após a desencarnação de José Petitinga, ele assume a presidência da União Espírita Baiana, que ele preside até o seu desencarne, que ocorre em Salvador, no dia 14 de julho de 1942. A partir de 1970, após estudar por cerca de 30 anos as alienações por obsessão e as práticas de desobsessão, a convite de Joana de Andes, que foi a mentora de Divaldo Franco, inicia a trabalhar com o médium baiano, parceria que resultou em cerca de 20 livros que tratavam sempre sobre esse tema de obsessão e desobsessão. A primeira obra da dupla foi o livro Nos Bastidores da Obsessão, de 1970, trazendo fatos que aconteceram em Salvador entre os anos de 1935 e 1937, quando o autor espiritual ainda estava encarnado. Ele inicia, assim, a extensa obra que ele e Divaldo realizariam nos próximos 50 anos de trabalho, sempre sobre esse tema, obsessão e desobsessão. Nós vamos destacar algumas das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Como dissemos, o Bastidor da Obsessão foi o primeiro. Temos outro também, como Nas Fronteiras da Loucura, de 1982, Loucura e Obsessão, de 1988, Sexo e Obsessão, de 2003, Entre Dois Mundos, de 2006, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de 2009, Transição Planetária, de 2010. Esse livro é fantástico, porque ele narra, ele foi escrito pouco depois, e tratava do que aconteceu no mundo por ocasião do tsunami da Indonésia, no dia 26 de dezembro de 2004, aquele fatídico 26 de dezembro. O Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e, como trazemos hoje, No Rumo do Mundo de Regeneração. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre a longa história do já saudoso Divaldo Pereira Franco.
Ele nasceu na cidade baiana de Feira de Santana no dia 5 de maio de 1927, sendo filho caçula de 13 irmãos. Cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943, com 16 anos. Teve a veneranda Joana de Ângeles como sua mentora, desde 1945. Contudo, ela só se identifica para ele com este nome em 1956. Até então, ela assinava sempre as mensagens como sendo um espírito amigo. O primeiro livro da dupla foi O Mestre de Amor, publicado em 1964, tendo seguido dezenas e dezenas de outras obras e milhares de mensagens de autoria de Joana. Sempre sob a orientação da veneranda mentora, Divaldo publicou mais de 260 livros, com mensagens de mais de 200 espíritos, dentre eles, além do próprio Filomeno de Miranda e de Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Leon Denis, Anália Franco, Amélia Rodrigues, Eurípides Barçanufo, Vitor Hugo e Dona Ivone do Amaral Pereira. Muitas de suas obras foram traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes. Em 1947, ele funda na cidade de Salvador o Centro Espírita Caminho da Redenção. E 5 anos depois, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, ele funda a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes na cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Foi um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra do Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita, tendo realizado, ao longo de 78 anos de oratória espírita, mais de 20 mil conferências e seminários em 71 países dos 5 continentes, sendo portador de milhares de mensagens de conforto a tantos e tantos corações em busca de acalanto e paz, promovendo o autoconhecimento e anunciando o alvorecer de uma nova era. Segundo Chico Xavier, Divaldo tinha uma estrela na boca. E ainda segundo a saudosa dona Sueli Caldas Schubert, no livro O Semeador de Estrelas, em que ela traça um perfil biográfico do médium baiano, ela dizia: nos passos de Divaldo cintilam as estrelas que ele semeou, deixando uma esteira brilhante a indicar aos que estão andando o caminho da felicidade. Divaldo também foi um pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde, que ia ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todo o seu combate à violência a partir da autopacificação. Divaldo, inclusive, foi o grande mentor de um programa que foi encampado pela FEB, da paz no mundo, que a paz no mundo começa em cada um de nós. Ele regressa à pátria espiritual no dia 13 de maio de 2025, após longa enfermidade. Vamos passar agora ao que eu digo sempre, a degustação do livro. No Rumo do Mundo de Regeneração, foi o último livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, recebido por Divaldo Franco. Como dissemos, ele foi publicado em plena pandemia da Covid-19, tendo sido a primeira obra de um espírito conhecido por intermédio de um médium respeitado a tratar do tema. Nós podemos dizer que, no nosso caso, foi uma obra que era muito esperada, porque quando tomamos conhecimento que ela seria publicada, ficamos muito ansiosos, porque ela trazia muitos esclarecimentos, muitas dúvidas que todos nós vivemos naquela época da pandemia. O ano era 2020, foi o primeiro ano da pandemia, não tínhamos vacina ainda, e todos nós tínhamos muitas dúvidas, incertezas, medos. E o livro veio ajudar a sanar essas dúvidas. No prefácio do livro, o autor espiritual relata que paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas, como cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhe seja a única razão de viver. Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, daquela atualidade, em que genericamente vem desaparecendo o sentido existencial, exceto as contínuas descargas de pessimismo e violência, comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento, em atitude. E ele diz: os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações
para mundo de regeneração. Essa é a transição planetária que tanto nós ouvimos falar. Estamos no início das grandes transformações. Este livro apresenta sintéticas páginas de atividade entre os dois planos da vida, num trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade. Deixa eu ver se não é isso aqui. Acho que agora vai melhorar. Apressar a hora da felicidade após a vivência das heranças infelizes que se demoram na economia da humanidade. Não foi. Vamos lá. Esperamos que suas informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos nós. E realmente esse livro trouxe essa paz, nos deu essa segurança no meio de tanta incerteza e tanto sofrimento que vivíamos naquela época, que não está tão longe assim. No livro, Filomeno de Miranda relata suas atividades como membro de um dos diversos grupos que recebem a missão de trabalhar na preparação da Era Nova, cognominada de regeneração da humanidade, com o objetivo de diminuir a intensidade da pandemia, sob a orientação do mentor Francisco Spinelli, que é o espírito que acompanha e dirige todo esse trabalho dessas equipes ao qual Filomeno de Miranda se junta. Tal objetivo deveria ser alcançado inspirando as pessoas a terem condutas saudáveis, ao abraço das diretrizes de segurança propostas pelas autoridades de saúde. E aqui lembramos quanta divergência houve naquela época, de discussões e contradições, e que no fundo acabavam confundindo a todos nós, né? Ele nos confirma também a manutenção do comportamento moral e da convivência doméstica, outro problema que tivemos na ocasião. As famílias tiveram dificuldade de conviver naquela época. Desenvolvimento do sentimento de solidariedade, respeito, cooperação e vinculação com o mundo espiritual. O subgrupo no qual Miranda foi colocado ficou localizado na região Nordeste e contava com a cooperação de muitos espíritos que trabalharam nessa área em sua última existência. O local não é revelado exatamente, era um local do Nordeste próximo ao mar. Tendo como psicosfera a psicosfera de uma comunidade espírita, onde o grupo se instala, passam a atuar em atividade de socorro a encarnados compromissados com a doutrina e ainda em um hospital público no atendimento a vítimas da Covid. Nesses trabalhos são mostrados os bastidores espirituais dos encarnados que eram contaminados pelos vírus, suas reações com a convivência da doença, a situação de familiares que tiveram entes queridos que partiram por conta do Covid e ainda, muito interessante, a reação dos desencarnados ao chegarem ao plano espiritual. Valendo-se de médiuns encarnados e em vigília e em desdobramento, são mostrados quadros de severo assédio por parte de obsessores que se valem da fragilidade temporária dos encarnados que eram vitimados pela doença, para intensificarem as ações obsessivas de ódio e vingança, fomentando as aspirações e visando a impeli-los ao suicídio. E sabemos que muitas pessoas acabaram optando por essa trágica saída. São destacados também, muito importante, os efeitos das pandemias morais da indiferença pela dor do próximo. E para essa pandemia, a única vacina é o Evangelho. Não precisaram inventar a vacina, já existia. As pessoas não sabiam como usar essa vacina. Nós selecionamos algumas passagens para a nossa degustação. No capítulo 4, que se chama Estudos e Atividades, o mentor Francisco Spinelli esclarece que cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob suas injunções penosas em processos de enfraquecimento das energias e desencanto das existências. E aqui vale lembrar a explosão de comportamentos de angústia, desespero, pânico, desarmonias familiares, situações de egoísmo, depressões, deserções e falta de comprometimento que se fizeram notar naqueles tristes tempos que todos nós vivemos. Aqui na nossa própria casa de paz e amor vivenciamos situações assim. Essas obsessões que o Manuel Filomeno de Miranda apresenta aqui, que o Spinelli fala,
podem, de certa forma, explicar parte desses comportamentos. No capítulo 7, que ele chama de O Grande Encontro, o autor registra a grande reunião das equipes realizada na psicosfera de cidade no sul do país, presidida pelo próprio Ismael, o guia espiritual do nosso Brasil, que transmite mensagem de ânimo, passando a palavra ao Dr. Bezerra de Menezes. Aqui é interessante que nesse capítulo, o Manuel Filomeno de Miranda, ele não relata a fala de Ismael. Ele disse que ele não tinha condições de transmitir aquela fala naquele momento. Ele vai fazer isso depois, que nós vamos ver um pedacinho dos textos que Ismael falou. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, em longa preleção, ele traz interessantes esclarecimentos. Nós selecionamos alguns deles. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo que se recupere das desgraças e acontecimentos funestos e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. E ele ressalta: a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. E aí a gente consegue entender porque muitas pessoas que tiveram contato com a doença não foram contaminadas. E outras que foram contaminadas, mas que passaram algum tempo, e eu me incluo dentre elas, e não tiveram grandes sequelas, voltaram à vida depois de um certo tempo, porque isso estava programado, né? Tendo a ver com todo o trabalho que nós estávamos fazendo, e é um trabalho que nós tínhamos que fazer nessa nossa encarnação. Bem, e ele enfatiza, muito importante, a terapêutica do passe como algo muito importante nesse processo. Ele diz que a transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Importante ressaltar, agentes saudáveis moralmente. No capítulo 8, que se chama Em Pleno Campo de Batalha, Filomeno de Miranda, em serviço no hospital onde a equipe atuava, ele observa que os pacientes que chegavam, invariavelmente, estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais adentravam a sala de consulta, enquanto outros, mais hábeis ou perversos, afastavam-se e ficavam em atitude de deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham ao hospital. Mas ele relata também o grande amparo por parte das equipes espirituais do bem no socorro desses necessitados. Ele fala que muitas pessoas chegavam desesperadas, não só quem estava com a doença, mas familiares também. E a psicosfera era proporcional àquele comportamento. Mas também falava que tinha uma equipe pronta para ajudar. E vale observar que o livro registra intensos e elaborados diálogos de esclarecimento a espíritos sofredores e a obsessores, líderes de equipes trevosas que objetivavam destruir o trabalho do bem sob o escudo do Mestre Jesus. A maioria desses diálogos foi conduzida por Eurípides Barçanufo, por Dr. Bezerra de Menezes e pelo Francisco Spinelli. Exemplo de um desses memoráveis diálogos se encontra no capítulo 9, que ele chama de Atividades Complexas do Mais Além, quando o Dr. Bezerra de Menezes busca esclarecer vingativo líder islâmico responsável por abominável cerco a uma das médiuns que trabalhava, que teve grande atuação, que era a médium Malvina, em decorrência de dívidas que tinham no passado. No capítulo 11, ele apresenta os personagens que são chamados de justiceiros, assim eles se auto-intitulavam, justiceiros, que eram aqueles que se consideravam injustiçados pela divindade, tendo por principal inimigo os seguidores do Mestre Jesus. Na realidade, não passavam de entidades sofredoras que necessitavam de enfrentar a justiça durante aquele processo e se iludiam, achando serem eles que aplicavam essa justiça. Nós sabemos que a maior parte dos obsessores são espíritos muito sofrimento, que têm muito sofrimento. No capítulo 14, que chama-se Planejamentos e Visita Superior, aí sim, o autor resiste o sublime encontro com Ismael, o guia espiritual do nosso Brasil, realizado no coração da Amazônia, congregando milhares de espíritos desencarnados e encarnados em desdobramento, com a presença de eminentes espíritos da Pátria do Cruzeiro. Ele cita, inclusive, naquela ocasião, o Marechal Cândido Rondon, cita José de Anchieta e cita Manuel da Nóbrega. Esse, provavelmente, certamente com Emmanuel em desdobramento, porque ele está encarnado, né,
Nessa época estava encarnado ainda. É mencionado que naquele mesmo instante, em praticamente todas as nações do planeta, com as naturais acomodações dos fusos horários, realizava-se reunião semelhante com dirigentes espirituais de cada país, quando Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde ele se encontra, envia os seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. Posso imaginar que encanto deve ter sido essa reunião, em que, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, havia milhares de espíritos comparecendo. Da belíssima fala de Ismael, destacamos alguns trechos. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Nós podemos lembrar o que aconteceu naquela época e o que saía pela mídia. E ele diz também que para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Nós aqui, Toninho, podíamos fazer uma campanha para arrecadarmos uns 1000 livros, mais ou menos, desses, e mandarmos para Brasília, para o Senado e para o Congresso. Para que lessem esse livro, que certamente o comportamento mudaria, né, gente? Não é? Fica aqui a ideia. Muito bem. E que ele conclui dizendo que somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra, até a última, que será vitoriosa pelo Evangelho do Cristo. Mesmo que sob outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade, a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. No capítulo 15, que ele chama de Cidade da Justiça, ele apresenta um surpreendente planejamento de gigantesco trabalho realizado por equipes lideradas por engenheiros especializados do plano espiritual para deslocarem uma inteira povoação das trevas, com funas e habilitações coletivas promíscuas e miseráveis, onde se refugiavam aqueles justiceiros, refratários à reencarnação na Terra, transferindo-a para a psicosfera de outro planeta menos evoluído. Para completar o plano de transferência da cidade, um grupo liderado por Eurípides Barçanufo realiza uma incursão à cidade, sendo recebido pelo líder das trevas local, cujo interessante diálogo é descrito pelo autor no livro. Fica aqui a lembrança. No capítulo 18, chegando ao final do livro, movimentação bem coordenada, Filomeno de Miranda destaca a importância do núcleo espírita como porto seguro a nos abrigar e a fortalecer em todos os momentos, em especial nas ocasiões em que estamos mais fragilizados e invigilantes, tornando-nos vulneráveis ao ataque de implacáveis obsessores interessados em destruir o trabalho do Mestre Jesus. Nós destacamos um trechinho em que ele diz: o núcleo espírita é, sem dúvida, reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas enfraquecidas, mediante o conforto e direções de equilíbrio que propiciam de imediato, evitando desse modo emaranhamentos em situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. Esse é o trabalho magnífico que encontramos aqui na Casa de Paz e Amor. Quem aqui chega sempre sai melhor do que quando chegou. Por fim, no último capítulo, em suas palavras finais, o autor nos alerta e nos traz palavras de alento também. Ele nos diz: aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina espírita os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra, aos desaires, ou seja, às desgraças morais que os aturdam. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é reforma íntima. Espiritismo sem espírito é como corpo sem alma. Muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou ainda pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto ou por uma face. O espiritismo deve ser vivido integralmente, em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, a reforma íntima, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Desafios de todo tipo surgem a cada momento, em razão do atraso moral dos que habitam o planeta.
Eis porque este é o momento da grande transição, que facultará melhores recursos para que o sofrimento ceda lugar à alegria de viver. Antevemos aflições demoradas aos viandantes do corpo carnal, enquanto predominarem as ambições terrenas do poder e do ter, através das decepções contínuas. Outro sim, por outro lado, também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento moral. E ele, porém, nos alerta. Essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou atrasar os dias formosos. O mundo de regeneração não é que vai acontecer enquanto nós estamos sentados aqui esperando que ele aconteça. Depende de cada um de nós. Cada um de nós pode contribuir para que ele chegue mais rápido, fazendo a nossa própria transformação interna, fazendo a nossa própria reforma íntima. Não esperando que parta do outro. Nós temos que dar o primeiro passo. Isso é o mais importante. Meus amigos, eu espero que a nossa degustação tenha despertado interesse para a leitura de todo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que se encontra à venda na nossa livraria com 20% de desconto durante todo o mês de julho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer aos dois iluminados espíritos, Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco. Obrigado, Manuel Filomeno de Miranda. Obrigado, querido Divaldo. Que Deus, seus bons espíritos, continue a iluminar os seus caminhos, onde quer que estejam, em direção à luz. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. E muito obrigado. Que legal. Vamos lá. E assim, depois dessa palestra tão edificante, que fica o alerta aí para a leitura desse livro, rogamos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que possa nos envolver nesse momento e que já preparou todo esse ambiente, assim como os médios, para ser os transmissores dessas energias do mais alto, que envolveu o nosso irmão palestrante nessas belas palavras, e que envolva cada um de nós nessas energias benfazejas, iluminando todos os nossos centros de forças, tudo que viemos aqui buscar, todas as energias do bem, da luz, que possa adentrar a esses centros de força, trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos, a sabedoria, a paz, a saúde, o amor, que são esses bem maiores, que nós possamos ter em nós e transmitir aos nossos semelhantes. Que Jesus e a espiritualidade amiga que aqui está, que envolva cada um de nós, trazendo-nos a paz, a luz, o entendimento necessário, para que possamos fazer a cada dia a nossa reforma íntima. Porque se queremos um mundo melhor, como disse o nosso irmão, que esse mundo comece em nós mesmos, nos tornando seres melhores, para transmitir o melhor para o nosso irmão, para o nosso próximo, para os nossos familiares, no local de trabalho que nós nos encontramos, no meio ambiente, cuidando dessa Mãe Terra que tanto nos acolhe com tanto carinho. E assim, Senhor, vamos
a cada dia, recebendo e transformando esse mundo com as nossas energias do bem, da paz, da luz. E rogamos que essas energias benfazejas também adentrem aos nossos lares, fazendo a transformação que ali seja necessária, mas nunca esquecendo que essa transformação começa em nós mesmos. E assim, levando essas energias para toda a nossa sociedade, o nosso país, o nosso planeta Terra, envolvendo todos os continentes, os governantes, para que possa trabalhar para o melhor, fazer o melhor para o nosso país, para o povo, para que tenha consciência de tudo que podem fazer para transformar esse mundo num mundo melhor. Rogamos também que essas energias benfazejas adentrem as urnas com os pedidos para os encarnados e os desencarnados, e que essa luz amorável de amor, de paz, de sabedoria e luz envolva a todos, atendendo na medida do possível a cada pedido que ali foram colocados. E que o Senhor da vida envolva a cada ser que aqui está, a cada ser que aqui não pôde estar, mas que gostaria, e que essas energias atendam a todos. E assim, rogamos também essas bênçãos para todos os trabalhadores dessa casa, para todos os frequentadores, os dirigentes, assim como as casas cormãs, a Caspage e a Crepade, que possam receber também essas energias benfazejas. E agora vamos emanar essas energias também para as nossas garrafinhas de água. Se não trouxemos, se deixamos em nossas casas, mentalizamos elas, os nossos filtros, as garrafinhas de todos os leitos de hospitais, assim como os filtros das escolas, dos departamentos de trabalho, onde houver um filtro, uma garrafinha de água, que possam ser fluidificadas nessas energias de saúde, de paz, de amor, de confraternização mútua entre todos os seres. E que ao ingerirmos essas águas, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando que que essas águas atendam às nossas necessidades, daquilo que nós estamos precisando, mas sempre lembrando do Evangelho de Jesus, que esteja sempre em nossas cabeceiras ao levantar e ao deitar. Que não nos esquecemos que Ele é nosso guia, o nosso mestre, e que a oração é o nosso lenitivo diário. E assim, Senhor, agradecemos por mais esse momento daqui estarmos e rogamos que nos acompanhe de volta ao lar, com as suas bênçãos e com o seu amor. E assim vamos para a prece final, com a graça de Deus. Que assim seja. Que Deus nosso Pai, os espíritos superiores, ao nosso mentor, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado, que a gente consiga colocar em prática os ensinamentos de hoje. Que Jesus Cristo nos acompanhe hoje e sempre. Amém.
Só um instantinho, por gentileza, o seu João vai fazer o sorteio, o seu Francisco vai fazer o sorteio para nós do livro. Peço só que quando o pessoal, ao sair, restitua a cartelinha lá para o Gilberto, que a gente usa em outros trabalhos, né? Bom, vamos lá, cartelinha na mão. O primeiro número sorteado é 97. De luz, paz e amor em Jesus.